Vamos ver, diante dessa proposta divina de sermos submissos a Deus, submeteitos a Deus. Então é uma proposta sublime, extraordinária, incompreensível aos nossos olhos humanos, mas realizada no poder do Espírito Santo. Existem momentos que realmente o crente tem uma ação muito grande do Espírito Santo, que é Paulo chamava de plenitude do Espírito Santo, mas nós queremos crescer nessa plenitude ou na submissão a Deus. Tiago, capítulo 4, de 11 até o final. Para quem está achando agora, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece num pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda glória como essa é maligna. Portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Qual é o grande anseio do cristão, do crente em Jesus Cristo? Obedecer, ser submisso, ser dependente total em relação àquele que cuida de nós de uma forma perfeita. Nós nos submetemos às nossas autoridades e elas não são perfeitas, sabemos disso, né? São seres humanos como nós. Mas o que Tiago está propondo para nós é uma submissão total a Deus. Possível? Humanamente falando, é impossível, né? Mas nós sabemos que estamos aqui porque cremos no poder do Espírito Santo. Esse grande anseio nós vemos muitas vezes na Bíblia, né? O salmista diz assim: dirige os meus passos conforme a tua palavra, não permitas que nenhum pecado me domine. Talvez não quando se ouvir ser submissão total, está exagerando, né? Não estou exagerando porque está na Bíblia isso, né? Essa súplica está: dirige os meus passos conforme a tua palavra, não permitas que nenhum pecado me domine. Isso é o que está no coração do salmista que escreveu o Salmo 119, né? Versículo 133. Então nós vimos algumas prevenções previstas por Deus, né? O que nós vamos prevenir? Nós já vimos duas medidas importantes preventivas. Primeiro, fazer tudo que for possível para prevenir a discórdia. Já vimos, né? Segundo, prevenir a amizade com este mundo, a influência dos valores desse mundo, da sua cultura, e hoje, em especial, a mídia, a multimídia, né? São múltiplas influências que nós temos à nossa disposição e que começam desde lá do útero, né? Nós temos alguns meses de idade, algumas sensações auditivas já chegam até aos nossos ouvidos, já começam a imprimir alguma coisa nessa mente tão importante, tão complexa que Deus criou e que somente tem poder, a mente humana tem poder de fazer com que nós possamos tomar decisão. Hoje existe uma pesquisa muito grande no sentido de produzir uma inteligência artificial. Então a inteligência artificial consegue fazer coisas grandiosas, né? Uma vez o engenheiro estava me dizendo que dificilmente cai energia no nosso hoje, né? Vocês lembram que antigamente qualquer chuvinha que dava cai energia, né? Hoje isso não cai porque existe um sistema de inteligência artificial trabalhando nos nossos sistemas de transmissão de energia. Mas nada se compara à inteligência humana. A inteligência humana
certamente nunca ninguém vai conseguir produzir, porque a inteligência humana tem o poder de decidir. Interessante, né? A inteligência artificial pode até entender o que está acontecendo, mas tomar uma decisão final, perfeita, é só ver você. Então, nós vamos agradecer a Deus por isso. Né? Então, nós temos hoje uma inteligência para poder decidir, sermos submissos a Deus. Né? Muito agradecido a Deus por isso. Então, que o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, nos sejam sempre preparados para entender essa palavra. Então, quais são as duas prevenções previstas por Deus? Prevenir a discórdia e prevenir a amizade que o mundo quer nos oferecer. Imoralidade, corrupção, cultura do prazer, cultura do agora, não importa o que você vai sofrer agora. Nós temos mais duas prevenções importantes nesse texto e que nós acabamos de ler hoje. A segunda é a maledicência, o falar dos outros, né? O julgar os outros. Segundo o que nós vemos em Tiago, nós não temos direito de fazer esse julgamento em relação a ninguém. Temos a obrigação de orar e de interceder. Temos a responsabilidade de disciplinar os nossos filhos. Você tem que disciplinar os seus filhos, porque a Bíblia fala que você tem que disciplinar os seus filhos. Mas como é importante que no relacionamento com o nosso próximo, inclusive com nossos próprios filhos, nós o façamos sempre fundamentados na autoridade de Deus. Então você tem que ter realmente essa orientação de Deus, e Jesus já estabeleceu isso. É interessante que no Antigo Testamento algumas pessoas falam que você podia mais corrigir o seu próximo, né? Mas essa palavra de Deus que vai crescendo, essa revelação de Deus que cresce, que se torna plena, como nós terminamos no Apocalipse, no versículo, não tem nada mais, nos últimos versículos, nada mais pode ser acrescentado, nada pode ser tirado. Então essa revelação hoje já está fundamentada num relacionamento com o nosso próximo, em que eu vou não julgar. É fruto do Espírito Santo, faz parte do fruto do Espírito Santo, que é benignidade. A benignidade é isso. Você não julga as pessoas. Você reconhece que a pessoa está com determinado problema, você sabe que pode ser feito um diagnóstico ali, mas você sabe também que você vai ser uma pessoa que vai priorizar a intercessão, a compaixão, a misericórdia. O livro de Provérbios, de certa forma, fala isso, né? Que a gente não consegue corrigir as pessoas, mas a gente consegue ter uma vida em que nós podemos ver mudanças extraordinárias das pessoas quando nós sentimos amor, compaixão, benignidade e não nós vamos fazer tudo que é possível, dar todas as condições para a pessoa poder crescer, o ensino, a palavra, né? E a compreensão, e não julgar. Complicado, né? Como é que você vai julgar? Não julgueis para que não sejais julgados, para que com juízo que julgais sejais julgados. Em qual medida que medis, vos medirão a vós. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como você sabe o que é uma trave? Quem sabe? Nos telhados em que a estrutura é feita de madeira, né? Então existe uma viga central. Então é a maior de todas, né? É aquela viga em que você vai depois colocar os caibros, depois as ripas, depois colocar em cima as tripas. Então a trave é a viga central. Jesus está usando, de certa forma, uma figura de linguagem, uma palavra, quase uma palavra, né? Que se chama o quê? Como é que chama essa figura de linguagem? Exageração. Não existe essa palavra, não existe uma figura de linguagem que fala isso. Qual é? Hipérbole. Né? Realmente, hipérbole é uma figura de linguagem que Jesus usou muitas vezes. Né? Jesus fala, arranca o teu olho direito. Como se você vai arrancar o olho direito, arrancar também o esquerdo. Então, ele está querendo chamar a sua atenção para você. Então, uma trave. Muitas vezes está no nosso olho e nós queremos tirar um cisquinho do irmão. E como dirás a teu irmão, deixa-me tirar alguém do teu olho quando tens uma trave no meu, importa
tira primeiro a praga do teu olho, e então terás bem para tirar primeiro o olho do teu irmão. Dá para vestir essa verdade ou não? Quantas vezes eu faço isso nessa casa? Não adianta a gente querer, né, assumir, sou eu, os nossos exercícios, né? E também não sou eu, não preciso disso. E a Bíblia chega a dizer, a palavra de Deus, a Constituição chega a dizer que quando nós fazemos julgamentos indevidos, que não nos cabe a nós acabamos impedindo que creiamos, não está acreditando na bondade de Deus. Por quê? Portanto, és indesculpável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo aquilo que julgas o outro, pois tu que julgas praticas o mesmo. E nem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que tais coisas praticam. E tu, ó homens que julgas os que praticam tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus é que conduz ao arrependimento? Às vezes um pai tem um filho que dá um trabalho violento. Tem quantas situações assim? Aquele filho dá um trabalho, preocupação, e a família começa até a achar que aquele filho é um problema na cabeça. E começa a dar nomes, taxar o filho. Ele é bom, ele é isso, ele é aquilo. A gente atende essas pessoas. Meu filho é um bêbado, meu filho é um drogado. Muitas vezes é esse filho que vai fazer o quê? Que vai cuidar desses pais quando é bem idoso. Já aconteceu isso? Você já viu essa historinha, esse filminho? Então, aquilo que nós estamos julgando, em vez de estivéssemos julgando, estamos orando, em vez de estarmos suplicando, Senhor, eu sei que deve ter alguma coisa, talvez eu errei em alguma coisa, então, vamos. É o que está escrito aqui. Aquela pessoa que você despreza, aquela pessoa que julga, de repente se torna um servo de Deus, uma pessoa que vai ser muito usada por Deus. Pessoa que dá um trabalho para a sociedade, às vezes se converte. Coisas maravilhosas que nós vemos. Esses dias eu vi uma história, não sei se é verdade, mas uma história interessante. Uma pessoa que estava no sistema aberto, foi fechada, porque não quis mais pactuar com o PCC. Ah, que maravilha! Por quê? Porque ele é pastor. Ele não pactuou, então. Quantas vezes isso acontece, né? George Miller, porque aquele homem deu um trabalho para os pais, até uns 22, 23 anos, se tornou um gigante da nação. Agostinho, deixava a mãe chorando direto, porque vivia na orgia, se tornou um dos grandes escritores teológicos. É interessante, né? Então, a gente não sabe lá na frente o que Deus vai fazer na vida, nas nossas próprias vidas, né? Então, explica a Deus, né? Que a gente consiga ver as pessoas com os olhos de Deus, não com os nossos olhos. Se não ver com os nossos olhos, nós vamos criticar, vamos fazer julgamento. E que a nossa palavra seja sempre uma palavra de edificação, né? Paulo diz assim, uma palavra torpe. A palavra torpe significa assim, destruição mental e emocional de alguém. Você destrói alguém mental e emocionalmente. A palavra torpe é aquela palavra má que deprecia a pessoa. Não é necessariamente um palavrão, né? A gente costuma dizer, então uma palavra torpe significa isso. Uma palavra que faz com que a pessoa seja depreciada, a pessoa fique triste, amargurada, porque você não valorizou, você não respeitou, você não considerou a realidade dela, que muitas vezes faz com que ela esteja naquela situação. Então, nenhuma palavra torpe sai da vossa boca, da boca de vocês, mas antes apenas aquela que por último para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, que bênção nós podemos pensar em prevenção do julgamento. Eu posso prevenir.
Por que a gente fala prevenir? Porque julgar é automático. Eu olho para a pessoa lá na rua e começa a fazer avaliações diagnósticas a respeito da pessoa. Isso é automático. Precisamos gastar muita energia para isso. Segunda prevenção para nós hoje, seria a quarta no texto, né? Para nós hoje é a segunda. Prevenção dos planos humanos. Né? Como os planos humanos hoje querem prevenir, né? Pelo menos quando você tem um plano humano, ele é para fazer a sua vontade. Ele é egoísta. Ele presume uma vaidade, se acabar, você está no controle da situação. E ele tem uma finalidade, dá um prazer para você. Jesus tratou desse assunto, falando dessa falibilidade, como os planos humanos são falhos, né? E nós sabemos que Deus tem tantos bons para nós, né? Deus quer fazer os nossos planos em todos os sentidos. Não é só na questão financeira, na questão do cidadão, trabalho, mas os nossos planos, mesmo espirituais, não são de acordo com a vontade de Deus. E nós sabemos que mais do que da nossa vida é quando nossos planos espirituais não estão de acordo com a vontade de Deus. Eu acho, eu penso e quero fazer com que eu acho que isso prevaleça na minha vida, na vida do meu irmão, na vida da minha igreja. Então, nós hoje temos que falar assim: olha, eu quero que os teus planos predominem na minha vida. Jesus contou uma parábola, como conhece muito bem. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Ele pensou: o que eu vou fazer? Tem eu, né? O que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei. O que vou fazer? Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, ali guardarei toda a minha safra, todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, arrogância, armazenados por muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se, festeje, regale. Então, nós percebemos, né? Egoísmo, arrogância, prepotência e pensando só no prazer. Foi fatal? A parábola foi fatal. Quando o dia Deus foi, Jesus foi contando essa história, que a mulher foi pedida, e ele não teve a oportunidade de poder ser útil aqui na terra. Pode ser que seja uma pessoa salva, pode? Mas passou por uma crise de planos humanos: eu que vou determinar o que eu vou fazer, é o curso que eu vou fazer no futuro, a minha profissão, onde eu devo morar, coisas pequenas que a gente às vezes quer ter o controle, porque não permite essa mão. Muito melhor depender de Deus. Fazer o curso que Deus quer, você estar no que Deus quer, você morar com o que Deus quer, você estar na igreja que Deus quer. Hoje é muito comum, na igreja, porque naquela igreja, onde Deus quer que você esteja, esteja lá. Vai ser uma bênção para você. Como que a igreja tem que ser conduzida? Deus vai entrar com a igreja tem que ser conduzida. Né? Então nós sabemos que os planos nossos são terríveis, né? E sabe na história, uma história, uma palavra, mas que retrata na realidade do ser humano no dia a dia, né? Ser insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas e na ira. Mais uma conclusão final, que nós podemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E maravilhoso os planos de Deus, né? É maravilhoso você saber que você está num lugar, você está numa cidade, você está no seu local de trabalho, que Deus quer. Mas estou muito insatisfeito aqui. Fique tranquilo. Se for da vontade de Deus, amanhã você vai estar no serviço. Mas a cidade, se for da vontade de Deus, amanhã você está na cidade. Não é assim? Vocês não veem que é assim? Para Deus não é impossível. Se Ele quer você em outro lugar, se Ele quer você fazendo uma outra tarefa, se Ele quer você fazendo outro curso, Deus vai orientar. É maravilhoso você perceber que Deus se levanta de manhã e sabe assim: agora eu vou trabalhar para esse vontade, né? Saber que Deus está no controle de tudo e que Deus tem então esse domínio sobre as nossas vidas, domínio sobre nossa esposa, nossos filhos. Deus está no domínio de tudo. Mas eu não concordo. Glorifica Deus, que Deus vai fazer coisas maravilhosas, né? E nós temos essa garantia, né? Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro, não compete ao homem dirigir os seus passos.
conclusão maravilhosa que o Espírito Santo colocou no coração dele. De quem? Jesus, né? E depois ele vai mais tarde vai falar, né, que os planos que Deus tem no capítulo 29 são planos de nos fazer bem, né? Nos fazer prosperar espiritualmente. Ao homem pertence os planos do coração, mas o Senhor vem a resposta. Para mim, todos os caminhos ao homem parecem impuros, mas o Senhor avalia o espírito, consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. E Jesus disse, né? Não se preocupem com o dia da manhã, porque da manhã a gente tem profetizando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Para quê? Se Deus não quer que o futuro pertence a Deus. Não adianta a gente querer, não, vai fazer isso, né? Você vai casar com você quem lá. De onde vem essa revelação para você? Amanhã você vai sair, vai trabalhar naquela empresa lá. O que acontece, né? E a pessoa vai se ficar com Deus. Mas contraria o que Jesus disse, não esteja ansioso pelo dia da manhã, vai cuidar de si mesmo. E Tiago fala, né? Você fala, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque Deus está no controle. Ele que sabe, né? Então, louvado seja o nosso Deus, porque Ele nos ensinou que é possível sermos mais submissos a Ele, e que, portanto, eu tenho previstas por Deus 4 prevenções importantes. Qual é a primeira? Discórdia. Vai estar discórdia? Cai fora. Tá? Segundo, o mundo que quer nos fazer correr com ele, né? Televisão, internet, todas as coisas impressionantes que a gente estão criadas, as coisas que estão sendo usadas, as revistas, os valores culturais, né? Então, certos princípios de cultura dos nossos dias são incompatíveis com a vontade de Deus, né? Depois, o julgamento, a maledicência, e o terceiro, o culto pertence a Deus, os planos de Deus são melhores que os nossos, né? Então, que Deus nos abençoe, para que nós possamos nos livrar da discórdia, do mundo que quer predominar a nossa vida, quer comparar com a idolatria, da maledicência e dos projetos humanos que não são aprovados por Deus, né? Agradecendo a Deus, porque tudo é possível, porque Jesus Cristo recebeu toda a autoridade para ser a cabeça da igreja. Então, Jesus Cristo é a minha cabeça, a sua cabeça. Você quer ser a sua cabeça? Paulo termina o primeiro capítulo de Efésios dizendo isso, que o nosso Deus deu Jesus à igreja e que essa manifestação do poder dele está na sua ressurreição. Jesus ressuscitou. Se ele ressuscitou, ele pode mudar a vida de qualquer ser humano que quer se colocar na dependência de Deus. Então, Deus nos abençoe nessa semana. Vamos recordar? Não esqueci mais. Quais são as prevenções que Deus quer fazer na nossa vida? Discórdia. E mais? Amizade do mundo. Seus valores. Terceiro, maledicência. E o quarto, planos humanos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que nos santificado aqui em contemplação do Espírito, faça isso cada um de nós, toda a igreja que tem a missão mais sublime que o ser humano recebe, que é de te adorar, de te louvar, de todo o seu coração, de toda a sua alma, do seu entendimento, nós possamos estar te adorando e no relacionamento com o nosso próximo, Senhor. Medidas preventivas eficientes em contemplação do Espírito, que é prevenir a discórdia, prevenir a amizade que o mundo quer fazer com cada um de nós, a maledicência, o julgar, e por último, nesse texto, que nós possamos estar orando sem cessar, que não façamos nada de acordo com os nossos impulsos, e que louvamos e te agradecemos porque tens o poder de fazer com que nós sejamos guardados de tropeçar. Isso é maravilhoso. Nós que somos seres humanos, mas crentes em Jesus, temos a natureza divina, segundo que o apóstolo Pedro nos fala, e também temos a mente de Deus para viver essa vida. Temos cada um de nós, a inteligência humana que nos desse agora
controlado pelo Espírito Santo, pela vida espiritual que é prioritária para nós, faça com que nós possamos cumprir esse grande mandamento, te amar e amar o nosso próximo. E com isso, estamos preparados para ir por todo mundo pregar o Evangelho. No poder do Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Escola Bíblica Dominical.